Pois bem, Kennedy, a gente fala de reforma ministerial faz uns 6 meses, né? É muito interessante isso aqui. 6 meses estou exagerando, mas que tem uns 3 meses que se fala em reforma ministerial, por Tem. baixo tem. E assim, cada semana é uma reformou banheiro, a cozinha, a sala, tal, mas até agora não apareceu pintor no palácio, né? Afinal de contas, que está segurando, o que está trancando a reforma ministerial do Lula? Foi boa essa lembrança. E quando começou aquela coisa para tirar a Daniela Carneiro, né, Daniela do Vaguinho do turismo, já se falava que a montagem de ministério do Lula tinha deixado de lado alas oposicionistas e alas governistas de partidos oposicionistas, né? E que isso tinha sido um erro dele. E havia essa cobrança de fato, e tem uma avaliação do Lula de que, de fato, tem um erro na montagem do governo para montar a base, uma base correspondente. Tanto que a gente viu alguns apuros que o governo sofreu, o Arthur Lira ajudou, comentamos muito isso, mas o governo até agora está entregando a sua agenda congressual. Ontem mesmo, o novo arcabouço fiscal foi aprovado de uma maneira definitiva. Mas a reforma atual tá travada. E é engraçado, Torito, que a gente fica acompanhando, né? Assim, a depender do dia, a imprensa dá três versões. Uma está certa, né? Porque assim, já saiu a montagem toda. Mas está travada por dois motivos. O primeiro deles é o seguinte: o Lula não sabe o que fazer com o Wellington Dias, que está no Ministério do Desenvolvimento Social, e ainda não definiu a pasta do André Fufuca. E tem um bastidor. O Lula disse que gostou muito do Fufuca, que deu liga Opa, ali, né? Então, fofocaram juntos. fufucaram Kennedy, ali. que dá um furo aqui. Kennedy, Lula fufuca com fufuca. É, assim, pintou ali deu liga. O Lula gostou do jeito do Fufuca, é um líder, ele é líder do PP na Câmara, é um parlamentar habilidoso, está prometendo levar boa parte do partido para poder dar mais segurança congressual lá, é um pupilo Porque, do como Arthur é que é o Lira. fufuca, Kennedy? Agora eu fiquei curioso. O que você acha que tem a ver entre o fufuca e o Lula em O comum? Fufuca, entre o Fufuca e o Lula em comum, tem o Fufuca ele é muito habilidoso naquele jogo de bastidor do Congresso, é muito brincalhão também, né? Ele começou como um deputado ali na turma do Eduardo Cunha, tá na turma do Arthur Lira. Ele é um pupilo do Arthur Lira, mas você vê o Arthur Lira é mais fechadão, mais travadão, né? O Uhum. Ciro Nogueira já é mais bonachão, mais brincalhão. O próprio Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, brinca que não pode encontrar o Lula, porque se ele encontrar o Lula, ele vai mudar a posição dele de oposição para a situação, vai, porque o Lula Uhum. é sedutor e tal. O fofoca é esse tipo brincalhão, esse tipo informal, né? E isso dá certo com o Lula. O Lula não se liga muito em pessoas muito formais, assim, né? Eu me lembro que o Roberto Mangabeira Unger era ministro dele e tinha dificuldade para fazer reuniões com o Mangabeira Unger, porque o Mangabeira Unger é uma pessoa extremamente formal, né? A Um começar do acadêmico e tal. idioma, né? Porque o Mangabeira É, húngaro falava um português com sotaque. ainda falava um português com sotaque. Então deu liga, é isso que aconteceu. E aí, Zé, qual a questão do Wellington Dias? O Wellington Dias é um ex-governador do Piauí. O Piauí, eu acho, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que proporcionalmente foi o estado onde o Lula teve o maior índice de votação, não é isso? Sim, acho que Acho que é sim. 80%, sei lá, uma coisa assim. Piauí e Maranhão. Né? Então, assim, é muito forte o PT no Maranhão. O Wellington é um ex-governador, desculpa, do Piauí. O Wellington é um ex-governador do Piauí. O Ciro Nogueira, presidente do PP, é inimigo do Wellington Dias lá. Então, uma queda do Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social, o impacto disso lá na política do Piauí seria ruim e negativo para o PT. O Lula está ponderando isso. Outra coisa, o Lula gosta do Wellington Dias, né? Terceiro fator que está sendo ponderado. O Wellington Dias é um Só, ministro com só maior. para ilustrar, para a gente não falar, dizer que não fomos checar aqui as Checa informações, aí. no segundo turno, o Lula teve 77% dos votos no Piauí e no primeiro turno já tinha tido 74%. Pois é. Então, esse fator regional está pesando. Agora, de fato, Toledo, tem uma avaliação negativa sobre o trabalho do Wellington Dias como ministro do Desenvolvimento Social. E isso não é uma avaliação do Palácio do Planalto só, não. Inclusive das pessoas que lidam na área social, estão no ministério há um tempo, que sobreviveram ao Bolsonaro, que são ligadas ao PT, dizem que ele não entende dessa área e não está indo bem nessa área. Aí qual que é uma ideia do Lula que está na mesa?
E aí, um outro bastidor. O Lula fez uma reunião lá com quatro, cinco ministros, cada um deu uma sugestão. Ele falou: bem, aí não dá. Porque cada um tinha uma reforma na cabeça. Então, não tem nenhum, não teve nenhum consenso entre eles, né? Tem um outro fator também, o fator Janja, a primeira-dama. Ela tem defendido a manutenção de mulheres no primeiro escalão. Já caiu a Daniela Carneiro, né? E ela tem defendido a manutenção. Isso ajuda ministros que estão no alvo, por exemplo, do PP. O Fufuca, por exemplo, adoraria ir para o Ministério dos Esportes, onde está a Ana Moser, porque é um ministério em que você faz o chamado atendimento aos parlamentares, né? Tem muita emenda parlamentar, muita medida, muito programa do ministério que é uma mão doce. Quadra de esportes em escola, ginásio esportivo. Então, assim, se dependesse do desejo só do Fufuca, ele gostaria de ir para o Ministério dos Esportes. Mas o PP está de olho no Ministério do Desenvolvimento Social. O Ciro Nogueira, porque quer derrubar o Wellington Dias, o Arthur Lira, porque é um ministério importante, está lá o Bolsa Família, e porque, de fato, é o ministério mais importante desse ponto de vista do que o do esporte. Mas Hum. tem o cenário em que se tira o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento. Você vê como é que a coisa está aberta, Toledo? Ministério do Desenvolvimento Social e você coloca, por exemplo, com a Esther Dweck no planejamento, que está muito bem avaliada, aliás, pelo Lula, O né? Fufuca é Então, simpático, mas não é tonto, né? é tonto. Vai, vai Mas pegar um mesmo ministério sem o Bolsa Família? Mas mesmo sem o Bolsa Família, ele tem muitas políticas públicas que permitem também um atendimento na ponta. É um ministério muito importante, ainda mais num país como o Brasil. Então, o Fufuca está ali. Se cai o Wellington Dias do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e vai para uma pasta nova de pequena e microempresa, Fufuca vai para ali. Isso machucaria bastante o Wellington Dias lá no Piauí. O Lula está levando isso em conta. E a gente sabe que esses fatores pesam para o Lula. Claro que até um ponto, né? Ele, enfim, ele tem uma realidade a administrar, que é formar a base. E o Wellington tem uma vantagem, a única vantagem é que ele é senador, voltaria para o Senado, quer dizer, não ficaria ao relento, né? Não ficaria ao relento. Uma outra pasta que está em análise é a de portos e aeroportos, está com o Márcio França do PSB. Essa seria destinada ao Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que, aliás, é outra peculiaridade dessa reforma. Você já tem o nome dos ministros. Os novos ministros serão o André Fufuca, do PP do Maranhão, e o Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Mas você não tem a pasta, né? E o Assim, Silvio Costa Filho é filho do Silvio Costa, que é outro que tem uma ligação pessoal com o Lula, não é isso? tem uma ligação pessoal com o Lula e teve, durante a batalha do impeachment lá, um comportamento muito leal à Dilma. E é outro que tem uma ligação, o Silvio Costa é boa gente, né? É um cara engraçado, conta piada e tal, e tem uma ligação com o Lula. Então, os ministros já se tem. O que o Lula não tem é esse quebra-cabeça, onde que ele encaixa, não, porque também tem que ver o que vai fazer com o Márcio França. Porque o PSB tem três ministérios. Tem a Justiça com Flávio Dino, Indústria e Comércio com o Alckmin, e tem Portos e Aeroportos com Márcio França. Só que o discurso do Márcio França do PSB é o seguinte: não, o Dino e o Alckmin estão numa cota do Lula aí. Um é vice-presidente, o outro é do coração do Lula. O ministro dos parlamentares é o Márcio França. Então tem que arrumar lugar para o Márcio França. Então é provável que seja criada essa nova pasta, porque ajuda a fechar as contas, né? E o Lula está muito indeciso em relação a essa questão do Wellington Dias, e a Janja tem feito interferências para tentar ajudar a manutenção da Ana Moser nos esportes e da Luciana Santos em ciência, tecnologia e inovação, que podia ser uma pasta também que entraria na roda. Eventualmente, o Márcio França é deslocado para ciência, tecnologia e inovação, o Silvio Costa Filho assume portos e aeroportos, e o André Fufuca vai para o esporte. O Lula, a Janja está defendendo que não seja essa solução, que seja MDS, aí não é a Janja defendendo, o Lula está avaliando MDS sem Bolsa Família, ou, eventualmente, esse Ministério de E Pequena e tem Microempresa, data que para não resolver interessa. isso daí? O Lula volta no domingo agora. Ele já vai viajar, provavelmente logo depois do 7 de setembro. 8 e 9 ele já tem uma outra viagem para o G20. O Lula gosta de chutar a bola para frente, né? Ele pega lá, tá ali pouco antes do meio do campo, ele faz um lançamento lá para pequena área do adversário. Ele já chutou essa bola, era para essa reforma,
ter saído antes da viagem para a África. A expectativa é de que saia na próxima semana, até porque o Lira entregou o arcabouço fiscal, deu uns recados ali, né? Tem essa relação, ela é sempre tensa, mas está nisso aí, ou seja, os destinos aí do Wellington Dias e do André Fufuca estão travando, estão emperrando a reforma. Essa é a síntese Perfeito. que eu faria. O pessoal pode escolher se prefere Então, travar ou qual que é a emperrar. frase? Qual que é a frase? Eu acho que destinos de Wellington Dias e André Fufuca travam reforma ministerial. Ah, cabe, não cabe? Qualquer Perfeito. coisa que coloca Tá, tá. Wellington e Fufuca. Acho Acho que cabe. que cabe. Acho que cabe. Doutora Marina nos ajuda aí, as meninas Não, ajudam aí. dias, vai ser uns dias que vão impedir que isso Mas é funcione. isso, e o Lula é aquela Muito coisa, é o bom. processo decisório dele também, ele não gosta de se sentir pressionado, né? Ele, A enfim, impressão que dá ele, é que quanto mais dizem, não vai, não está decidindo, mais fala, então tá bom. é igual o Zanin, quanto mais atacavam o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, mais ele tinha a convicção de colocar também. Ele não gosta muito desse jogo de pressão e tal. É o presidente pela terceira vez. Já passou por muita coisa, né? Enfim, como dizia o seu Frias, tira a meia sem tirar o sapato. E por isso É. também eu acho que ele e o Fufuca se entendem por isso. O Fufuca é daqueles que tiram a meia Não sem está tirar o ansioso. sapato. Fufuca não está ansioso, então. O Fufuca não está assim, não, já sabe que vai ser ministro. Então, É, tá, tá já certo. mandou passar o terno da posse. Muito bem. Beleza? Fechou. Então, ó, vamos aqui, já estamos. Coube aí, destino de